Obrigado, queridos. Irmãos, podem se assentar, por favor. Eu louvo muito a Deus porque se tem um pedido que somos atendidos imediatamente, por antecipação, viu, pastor Moisés? É quanto à sua presença. O Senhor, Ele é fiel. Nós é que somos infiéis. Mas o nosso Deus, Ele é fiel, Ele está sempre conosco, porque Ele mesmo disse na sua palavra, né? Eis que estarei convosco todos os dias, até amanhã, até o mês que vem, até a consumação dos séculos, não é? Mas nós louvamos muito a Deus, porque o nosso Deus, nós temos um Deus fiel, um Deus que cumpre as suas promessas, um Deus que está sempre presente. E o meu pedido sempre é, Senhor, não permita que eu perca a dimensão da Tua presença. Isso acontece tanto. Mas tá bom, nós vamos, nesta manhã, continuar o que nós começamos a conversar domingo retrasado, onde domingo retrasado, com o objetivo de assumir as nossas responsabilidades como igreja, nós falamos sobre as instabilidades da vida, sobre instabilidades, não as, que são tantas, mas sobre instabilidades da vida e soluções de Deus. Lembram disso? Falamos sobre isso. Instabilidades da vida e soluções de Deus. Hoje eu quero inverter um pouco. Eu quero falar sobre soluções de Deus e instabilidades da vida. Por quê? Porque no domingo retrasado nós focamos bastante essa questão de necessidades, de instabilidades da vida. Essas instabilidades são os fatores, como sendo os fatores mais destacados da nossa vida, não é mesmo? É o que mexe com as nossas emoções, é o que mexe com os nossos sentimentos, é o que afeta as nossas vontades, são as instabilidades da vida, afetam o nosso humor, afetam as nossas relações, enfim, instabilidades da vida mexem com todo o nosso ser. Então elas existem e nós comentamos algumas delas. Hoje eu não vou comentar cada uma delas, mas só pensar assim algumas coisas. Falamos sobre as instabilidades em relação à solidão e isolamento, sobre os estresses e as ansiedades, sobre a saúde física e mental, sobre as tomadas de decisões, sobre perdas e luto, sobre autoestima e autoaceitação, propósito de vida e significado, equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, envelhecimento e mortalidade, equilíbrio, questões sociais e políticas. São tantas instabilidades que a gente acaba até se perdendo na lista aqui. São muito fortes, e nós quisemos, no domingo retrasado, ressaltar essas instabilidades, para realmente nos incluir nelas, mas ao mesmo tempo perceber que soluções de Deus são muito mais proeminentes do que instabilidades da vida. Você concorda com isso? É aquela tal história, você tem um problema grande, ok, você pode ter um problema grande, mas a realidade de que você tem um Deus maior ainda, é uma realidade mais proeminente. Então, é mais ou menos isso. A questão é focar as nossas atenções nas soluções de Deus. Se nós cremos que Deus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, como nós mencionamos há pouco, se você crê que Deus nos amou tanto, que deu-se a si mesmo, se apresentando ali na cruz, como homem, como nós, derramar o seu sangue, para nos religar, para nos reconciliar com Ele, esse é um amor que não dá para a gente entender a dimensão dele, de tão grande que é.
Se ele já se apresentou tão amoroso assim, se ele já se apresentou tão maravilhoso assim, ele não se apresentaria também tão amoroso e tão grandioso quanto as soluções das instabilidades da vida? Você concorda que as instabilidades da vida estão numa dimensão menor do que as instabilidades eternas, a qual estávamos sujeitos antes dessa reconciliação? Você concorda com isso? Estamos pensando em instabilidades da vida em alguns anos. Quando relacionamos esses alguns anos, que é tão pequeno, ele é infinitamente pequeno quando relacionamos com a eternidade, com um tempo infinitamente grande. Você percebe como, quando pensamos na infinitude do tempo, a infinitude dessa vida terrena de sofrimento também é minúscula. Então, se ele já garantiu para nós essa infinitude de tempo com ele, ele não garantiria para nós soluções para as instabilidades da vida. Então, essa é uma primeira solução que Deus apresenta para nós, algo lógico, porque por enquanto nós falamos de alguma coisa lógica. As instabilidades da vida têm a ver com um tempo infinitamente pequeno. E as soluções de Deus, que já foram providenciadas, têm a ver com um tempo infinitamente grande. Então isso aqui, gente, daqui a pouco vai embora. Daqui a pouco nós não vamos nos lembrar mais disso. Nós não vamos nos lembrar mais desse sofrimento, dessas angústias que nós temos. Então essa é uma das soluções que Deus nos dá. Olhem para o que eu já fiz por você na cruz. Olhe para a realidade de que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso é que a minha oração é sempre essa: Senhor, eu preciso perceber isso. Eu passo grande parte do tempo sem perceber essa realidade. Vamos ler 2 textos. Por isso é que, quando o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9, mas de antemão eu quero ressaltar o versículo 6, é por causa dessa lógica que eu estou dizendo, do tempo aqui de sofrimento infinitamente pequeno, em relação ao tempo de pleno, absoluto regozijo, nessa infinitude de eternidade. Por isso é que o apóstolo Paulo fala ali no capítulo 4, aos Filipenses, no versículo 6, ele diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. Mas eu quero ressaltar o 7 também. E, como se fosse uma consequência, tá bom? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Você percebe que esse texto, tirado desse contexto de solução que nós mencionamos até agora, ele fica sem sentido. É como se nós pudéssemos perguntar assim: Paulo, como você pode falar uma coisa dessa para mim? Deus, como não estar preocupado com tudo que eu estou vivendo? Parece que ele fica sem sentido, parece que nós estamos ali com um pensamento embutido assim: ah, Senhor, eu acho que o Senhor não sabe o que eu estou vivendo. Não é mesmo? Mas quando nós pegamos esse contexto maior um pouquinho, que mostra esse amor de Deus, esse afago de Deus, esse abraço possível de Deus, esse abraço de Deus, não possível, mas abraço de Deus, nós começamos a entender um pouquinho melhor o que o apóstolo Paulo está dizendo assim, quer dizer, o que Deus está dizendo através do apóstolo Paulo. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Mas eu quero ler o texto todo, capítulo 4, versículo 1 a 9, quando ele diz: portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor.
Peço a Evódia e peço a Síntique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. E o Deus de paz estará com vocês. Então, a primeira solução de Deus é olhar as instabilidades da vida com menos valor, olhar as instabilidades da vida menos acentuadamente, olhar as instabilidades da vida sem muito estresse, considerando cada instabilidade da vida sem tanta importância assim, porque Satanás, ele fortalece isso nos nossos corações. Nossa, que problema, você deve estar sofrendo, que coisa. Ou seja, é como se ele estivesse enfiando o dedo na ferida e cutucando ali para que doa mais. Não é mesmo? Esse é o papel de Satanás. Mas o papel de Deus é dizer assim: calma, eu estou com vocês, não olhem para essas coisas com tanta seriedade assim. Elas estão aí, mas ou você confia que eu estou com vocês, ou não confiam. Então, a solução de Deus é olhar essas circunstâncias de maneira menos agressiva para você mesmo, olharmos essas circunstâncias, instabilidade da vida, de maneira a que soframos menos. É aquela tal colocação assim, numa boa, deixa quieto. É lógico que não é como se fosse virar um botãozinho, mas o esforço de olhar as coisas sem tanta importância assim, sem dúvida nenhuma, tem a ajuda de Deus. Porque se Deus está dizendo não estejam ansiosos por coisa alguma, é porque é possível nós não estarmos ansiosos. Sim ou não? Deus não ia colocar aqui uma recomendação que não fosse possível nós trabalharmos. Olhar com menos agressividade as circunstâncias da vida e olhar com mais graça as atividades da vida, as instabilidades da vida. As instabilidades da vida, muitas vezes, são permitidas por Deus, para que nós estejamos nos capacitando cada vez mais para as instabilidades da vida. Nós estamos sendo treinados, estamos sendo adestrados, nós estamos sendo treinados para a guerra. Temos um problema hoje, Deus vai nos ajudar. Isso não significa que nós não vamos ter mais problema, não, nós vamos ter mais problema daqui a pouco, sabe, aquela infantilidade muitas vezes de achar que esse problema foi embora e não vamos ter mais, eu entendo que não é tratar com inteligência as instabilidades da vida. Nós vamos ter instabilidades na vida. O próprio Jesus disse o quê? No mundo tereis muitas aflições. Agora, a questão é olhar as instabilidades sem valorizar acentuadamente essas instabilidades.
Gente, essa é uma solução de Deus a partir desse texto. Porque se formos olhar as instabilidades da vida, segundo esse versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma, só assim mesmo. Só assim mesmo. Agora, ao invés de olhar essas instabilidades na vida com esse acentuado grau de gravidade, olharmos para a graça de Deus. Você concorda que a graça de Deus é maior e mais proeminente do que as instabilidades da vida? Você percebe como é fácil a gente entender algumas coisas? Por que não é fácil de entender na hora das instabilidades? Então é uma questão de forçar a nossa mente, tendo cuidado com o que nós pensamos. Por isso que Provérbios 4:23 fala, cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é conduzida pelos seus pensamentos. Então é forçar o nosso pensamento e colocar o nosso olhar na graça, muito mais do que olhar para as instabilidades da vida. Uma outra forma de nós estarmos fazendo isso, além de fixar as nossas atenções na graça, fixar as nossas atenções no progresso do Evangelho. Qual é o grande propósito de Deus? É fazer com que a gente seja feliz? Fala sério. Será que o propósito de Deus é para que nós possamos ter um emprego melhor, ganhar mais, para que nós possamos ver os nossos filhos bem-sucedidos na vida? Será que esse é o grande propósito de Deus? É claro que não. Qual é o grande propósito de Deus? A salvação. Porque esses propósitos que geralmente nós temos para os nossos filhos, isso devemos ter, naturalmente nós temos, tem a ver com aqui e agora. Mas o grande propósito de Deus foi me dar salvação, foi fazer com que eu olhasse para a eternidade, foi me dar a certeza de que o meu nome está escrito no livro da vida. Então esse é o grande propósito de Deus, e isso tem a ver com o progresso do Evangelho. O progresso do Evangelho aconteceu na minha vida quando eu recebi Jesus no meu coração. O progresso do Evangelho aconteceu na sua vida quando você recebeu Jesus no seu coração, não é mesmo? Houve progresso. Se nós formos fixar a nossa mente no progresso do Evangelho, tal como fez o apóstolo Paulo, nesse mesmo capítulo, nessa mesma carta, no versículo 12, ele fala assim, capítulo 1 de Filipenses, no versículo 12, quero ainda, irmãos, que saibam, que as coisas que me aconteceram, tem até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Olha só, o apóstolo Paulo estava olhando para as suas instabilidades, que ele estava vivendo, ele estava preso. Ele estava olhando para as suas instabilidades? Não. Ele estava olhando aqui, nesse caso, para o progresso do Evangelho. Vejam como nós estaremos assumindo responsabilidades, que não é apenas um tema anual, mas esse tema anual ele tem o porquê através de cada página nas Escrituras. Tem a ver com fixar a atenção na graça, fixar as atenções no progresso de Evangelho, e entender que Deus é misericordioso para conosco. Quando nós olhamos, eu vou pedir que você abra agora a sua Bíblia, ali no Salmo 57, quando Davi, que escreveu esse salmo, fugia de Saul, circunstâncias nada agradáveis, instabilidades marcantes na sua vida. Ele estava sendo perseguido pelo seu rei e pelos exércitos do rei. Ele começa assim, mas antes dele começar, ele mostra o quanto ele estava sofrendo com isso. Então, versículo 6, ele diz assim, armaram uma rede aos meus passos, a minha alma está abatida, versículo 6,
Abriram uma cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Versículo 4, a minha alma está rodeada de leões, ávidos por devorar os filhos dos homens, lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada é a língua deles. Então, aqui o apóstolo Paulo, o contexto de Paulo é de instabilidades fortíssimas na vida. No entanto, ele começa o salmo assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Aonde ele está colocando o foco das suas atenções? Na misericórdia de Deus, sabendo que ele merecia ser punido, que isso é o conceito de misericórdia, é nós sabermos que merecemos ser punidos e não somos. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Gente, essa é uma solução que Deus coloca aqui para nós. Olhar o quê? Olhar a graça, olhar o progresso do Evangelho, olhar as misericórdias de Deus. É isso que ele visualizava, a misericórdia, visualizava o amparo, o acolhimento de Deus, visava a proteção de Deus, visava o livramento de Deus, visava o amor de Deus. Davi, através da sua vida, nos ensina isso, e Deus permitiu que Davi escrevesse esse aspecto da sua revelação, para mostrar isso para nós hoje. Olhem menos fortemente para as instabilidades da nossa vida, e olhemos mais para a graça, não visualizando de maneira tão focada nessas instabilidades. Foquemos a graça, o progresso no Evangelho, o aprendizado e o que Deus está fazendo na nossa vida através das instabilidades. E visualizando a misericórdia, o amparo, a proteção, o acolhimento, o livramento, o amor de Deus, solução de Deus. Olha só, Deus, Ele dá soluções. Ele não nos deixa à mercê das instabilidades da vida. Onde nós estamos fixando o nosso olhar? Uma boa pergunta, não é para nós, numa hora como esta. Onde nós estamos fixando o nosso olhar? No final desse capítulo, desse Salmo 50, no versículo 7 do Salmo 57, nesse mesmo contexto, onde ele coloca no versículo 4 das instabilidades, versículo 6 as suas instabilidades, mas ele diz o que no versículo 7? Essa é a outra solução que Deus dá, tanto aqui quanto no versículo 1 do capítulo 4 aos Filipenses. Qual é a solução que ele dá? Leiam aí, o que ele está dizendo nas nas 5 primeiras palavras aí. Isto. Firme está o meu coração em quem? Em Deus. Deus está dizendo assim: gente, vocês estão estremecendo tudo aí, o barquinho está não flutuando, não é? Ele está quase afundando. Coloque o seu coração firme em Deus. O exemplo que Davi diz, quando ele se vê rodeado por leões, ávidos por devorá-lo, quando ele percebe redes, armadilhas contra ele, ele diz assim: firme está o meu coração. Solução de Deus, firme está o meu coração. E é o que Paulo, olha só, a Bíblia é harmônica. Nós estamos falando de Davi escrevendo acerca, vivendo ou reinando há cerca de 1000 anos antes de Cristo, e um pouquinho depois, uns 35 anos, 40 anos depois, quer dizer, 1035, 1040 anos depois, o apóstolo Paulo, no capítulo 4, diz o quê? No final do versículo 1. Permaneçam deste modo o quê? O que diz aí? Final do versículo 1 do capítulo 4 de Filipenses. O que diz aí? O que diz aí, gente? Vocês estão com o texto aberto? Firmes no Senhor.
Sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Firmes, firmados, certos de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, certos de que nós estamos sendo cuidados por Deus, certos de que nós estamos sendo direcionados, dirigidos por Deus, certo de que o Senhor está ao nosso redor, o anjo do Senhor, não é os anjos do Senhor, lá no capítulo 34, 7, é isso mesmo? Confiram aí. O que diz ali? 34, 7? Salmo. Isso. O que diz ali? Isso. O anjo do Senhor acampa-se ao redor e em volta dos que os temem e os livra. Firmes, estejamos firmes. É o que o apóstolo Paulo recomenda, que Deus diz ali através do apóstolo Paulo. No capítulo 6 de Efésios, afaste aí, vire um pouquinho sua Bíblia, umas 2 páginas para trás, versículo 6, a partir do versículo 10 ali, capítulo 6 de Efésios, quando ele diz: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, firmes aonde? Na força do Senhor, não na nossa própria, permanecer firmes, capítulo 3 de Efésios, dessa mesma carta, versículo 14, versículo 16, por esta razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, peço a Deus que segundo as riquezas da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito, Espírito Santo aqui, tá bom? Mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, firmes, olha só, isso não é qualquer firmeza, não é qualquer razão, é a razão de ter o próprio Espírito de Deus nos fortalecendo. Paulo sabia muito bem o que era viver essas instabilidades, tanto é que, voltando ali para Filipenses no capítulo 4, o exemplo de Paulo, não é? Paulo, ele se dá o exemplo ali, capítulo 4, versículo 12, um pouquinho antes do versículo 12, quando ele diz ali, digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente, em toda e qualquer situação, sendo uma vida muito estável, pouco estável, muito instável ou pouco instável, em toda e qualquer situação, sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter abundância, aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, como de ter fome, tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. E ele termina essa sequência com o versículo 13, que todos nós conhecemos, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece. Aonde nós estamos colocando as nossas instabilidades? Com que olhar nós estamos olhando as nossas instabilidades? Onde nós estamos fixando o nosso olhar? Davi diz: o meu coração está firme. Então Paulo e Davi sabiam muito bem aplicar as soluções de Deus. Senhor, me ajude a estar aprendendo rápido a aplicar as tuas soluções para a minha vida, porque quanto mais rápido eu aprender as soluções de Deus para a minha instabilidade, para as minhas instabilidades, menos sofrimentos essas instabilidades vai ocasionar na minha vida. Sim ou não? Faz sentido isso? Então essa é a segunda solução. Mas eu quero tocar aí numa terceira solução. Uma terceira solução está no versículo 2 desse texto de Filipenses 4 que nós lemos.
versículo 2 e versículo 3, quando o apóstolo Paulo levanta uma questão ali de uma dissensão entre Evódia e Síntique. Peço a Evódia e peço a Síntique, que são duas mulheres ali, que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então, o que nós percebemos nesses dois versículos é que uma das soluções de Deus é lutar para preservar a unidade na igreja, a dimensão de igreja que vivemos. Nós vivemos essa dimensão de igreja. Quando nós chegamos aqui, eu comentei com um grupo onde nós nos reunimos sempre antes do culto, o que eu vinha pensando no caminho. Eu vinha pensando assim: puxa, eu vou para a igreja, eu vou ver os meus irmãos. Irmãos, a gente está tão acostumado a falar irmão fulano, irmão ciclano, não é? Irmão Beltrano. Mas irmãos, gente, essa unidade, que essa fraternidade nos faz entender, sabe? Irmãos, é um tratamento de pessoas que se amam, sim ou não? Essa unidade na igreja, ela é necessária como uma das formas da solução de Deus para as instabilidades, porque aqui nós oramos juntos, como nós fizemos há pouco. Aqui nós podemos conhecer os desafios de cada um, na medida em que cada um se permite conhecer em seus desafios, e podemos orar, nos momentos lembrar daquela pessoa, e estar orando por ele, por ela. Sabemos as suas necessidades e amamos, temos uma boa empatia, gostamos de estar juntos. Então Senhor Deus, cuida daquele meu irmão, cuida daquela minha irmã, ela está vivendo isso. Gente, intercessão. A orientação de Deus é no sentido de que nós estejamos intercedendo uns pelos outros, orando uns pelos outros. Por quê? Porque isso tem eficácia, entendeu? Isso tem eficácia. Eu acho que cada um de nós adoraria saber que um grupo de pessoas estiveram orando por nós, não é mesmo? Puxa, que legal! Oraram por mim. Primeiro, isso significa que a pessoa se interessa por mim. Isso significa que ela está preocupada comigo, ou preocupado comigo. E como eu preciso dessa intercessão dos meus... Então isso nos fortalece. Isso faz com que as instabilidades da vida ganhem uma dimensão não tão agressiva, como quando muitas vezes ela acontece. Por isso, a unidade na igreja, entre essas duas mulheres, cujos nomes significa viagem, Evódia, e Síntique, afortunada, mas estavam ali em um clima de polêmica, de atrito, as duas, com os nomes escritos no livro da vida. Não estamos falando que uma é salva e outra não, isso é normal, é comum acontecer. Isso faz parte das instabilidades da vida, quando nós damos mais força para a nossa carne do que para o nosso espírito. Então essas coisas aparecem. Um sentimento ruim acaba às vezes acontecendo com um, com o outro. Senhor Deus, tira isso da minha mente, tira isso do meu coração. Isso estava acontecendo ali. E esse plano daqui, quando ele diz ali, peço a Evódia e Síntique, que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar, não é tendo os mesmos conceitos sobre as coisas, não é isto, porque cada um é um. Eu penso de uma forma, você pensa de outra forma, mas não é por isso que nós deixamos de ser unidos.
Ontem o pastor Moisés e a Ruth estavam falando sobre a diferença que existe entre eles. Graças a Deus por essas diferenças. Graças a Deus, porque um pode aprender com o outro, aprender a ter paciência com o outro, aprender a manifestar amor pelo outro. Porque é fácil amar quando o outro pensa igual, não é? Aí qualquer um, não precisa muito. Somos diferentes, mas respeitando e amando o outro, independente das diferenças de pensamento. É isso que o apóstolo Paulo fala em unidade, o mesmo modo de pensar. Nós podemos ser diferentes, mas podemos viver em unidade. E é isso que o apóstolo Paulo fala, de unidade, fala de humildade, nesse texto. E peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente, com os demais cooperadores, cujos nomes estão e se encontram no livro da vida. Queridos, as soluções de Deus estão aí. As instabilidades da vida estão aí, inequivocamente. Mas as soluções de Deus também. Por que não focar as atenções nas soluções de Deus? Só tem um que procura fazer isso na nossa vida. E para esse um, meu desprezo. Para esse um, o nosso desprezo. Eu não vou ouvir uma mentira desse a quem eu desprezo, mas eu vou acolher aquele que já demonstrou, já mostrou que me ama. Eu quero concluir dizendo que, vivendo assim essa unidade na igreja, nós estaremos refletindo a unidade da Trindade. O pastor Moisés mencionou isso ontem, inclusive. Pai, Filho e Espírito Santo, vivendo numa unidade perfeita. E esse é o modelo de Deus para a igreja. O modelo de Deus para a igreja é a perfeição da Trindade. É evidente, estamos caminhando. As coisas não acontecem assim, não é? Estamos caminhando, estamos sendo a cada dia formados à semelhança, à imagem e semelhança de Cristo, a imagem de Cristo, como homens segundo o coração de Deus, não como homens segundo o coração de Adão. Jesus veio para que nós nos estribássemos ou nos identificássemos com Jesus e não com Adão, e deixarmos a cada dia que essa semelhança de Adão perca a expressão, para ganhar a expressão da semelhança e da imagem de Cristo Jesus. Permanecer firmes na fé que temos em Cristo Jesus. Ele nos salvou, Ele nos reconciliou, Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Perceber que somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus. Gente, é pesado isso, hein? Pesado no sentido de ter peso. A grande proposta é que o peso maravilhoso disso, não aquele peso que nos faz encurvar, mas aquele peso que nos mantém firmes, é muito maior do que as instabilidades da vida, sem dúvida alguma. E tudo isso para que estejamos anunciando as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Instabilidades da vida, sim, mas soluções de Deus, muito mais. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por vivermos as instabilidades da vida, no sentido de que com elas nós estamos sendo
educados pelo Senhor, disciplinados pelo Senhor, treinados pelo Senhor. E tudo isso também como consequência da nossa natureza pecaminosa. Mas muito obrigado, Senhor, porque o Senhor se apresentou na cruz para nos salvar, nos reconciliar com o Senhor. E assim podermos olhar muito melhor, mais acentuadamente as tuas soluções do que as instabilidades da vida no sentido negativo. Senhor, faz-nos cada vez mais alegres por isso. Faz-nos cada vez mais satisfeitos com a nossa vida por conta disso, independente das circunstâncias. Que a partir desta realidade, nós possamos receber o versículo 6 do capítulo 4 da carta aos Filipenses. Não estejam ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas as tuas orações, com ação de graças, e a paz que excede todo entendimento cuidará dos vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Que assim seja, Senhor, na vida de cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.